É o time do ovo passando na sua rua, hein, meus amigos. Que vitória! O Corinthians dominou o horroroso time do Santa Fé, né, cara? Que foi pro jogo pra empatar. Essa que é a verdade. Foi pro jogo pra empatar. No primeiro tempo só se defendeu. No segundo tempo teve que se abrir um pouco mais, mas também só se defendeu, né, cara? Tanto que o Corinthians teve muita dificuldade de passar dessa defesa do time do Santa Fé, né, rapaziada? Mas enfim, cara, um time do Corinthians muito melhor, ofensivamente, muitas movimentações, já dá pra ver um dedo do Diniz já no time do Corinthians. Jogadas ensaiadas, seja com a bola rolando, seja em bola parada, né, cara? Inclusive, os dois gols do Corinthians deu para perceber a movimentação dentro da área dos jogadores do time do Corinthians, com o Gustavo Henrique se movimentando nos dois lances, né, cara? Mas antes mesmo, no primeiro tempo, já deu para sentir o Gustavo Henrique se movimentando ali na área de escanteio. Teve até um momento que ele consegue subir sozinho, cara. O time do Santa Fe não acompanha a movimentação do Gustavo Henrique, ele sobe sozinho, porém acaba errando o gol. Mas assim, o Corinthians completamente, cara, dominante na partida. Tomou um perigo somente ali no primeiro tempo. Com o chute do Rodalega, um chutaço do Rodalega, que inclusive uma defesaça de Hugo Souza, velho. Que a única coisa que ele errou ali foi se embananou com a bola no pé, mas de resto, mano, perfeito, cara. De novo, gente, se você fala mal do Hugo Souza, ou você é anti, ou você é louco, 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 louco. Mas enfim, o Corinthians dominou totalmente no primeiro tempo. Mas, assim, cara, de verdade, gente, já é um avanço, tá? Na minha visão, o Diniz, o que eu espero dele é que ele melhore duas coisas. Primeiro, o temperamento dele, né? Parece que já tá bem melhor. Segundo, cara, ele ser mais objetivo, mais pra frente, mais chute ao gol. E se você olhar nos números, realmente o Corinthians tá bem melhor nesse sentido, tá? O Corinthians chuta muito mais ao gol do que quando era com o Dorival, acerta mais também o gol, né? Não é somente finalização, as finalizações aumentaram, os chutes a gol aumentaram também. Hoje foram 17 chutes e 10 acertos no gol, né, cara? Ou seja, mais que a metade. Então, assim, muito melhor do que era com o Dorival. O Corinthians, pô, pra fazer um gol, se eu não me engano, precisava de 12 finalizações. Ou a cada. Era alguma coisa assim, cara. Era alguma coisa assim. Só sei que era uma estatística assim bem absurda, tá? Era uma estatística bem absurda. Mas enfim, cara, o Corinthians tocou muito a bola no primeiro tempo, conseguiu bons toques. Porém, aquele negócio ainda tá no início de trabalho, é só o começo, é só o terceiro jogo. Mas acho que tem algumas coisas a melhorar, principalmente a virada de jogo. Em alguns momentos ali no primeiro tempo, o Corinthians ficou tocando a bola na esquerda, tocando, 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 e demorou muito pra virar, e o Matheusinho sozinho, entendeu? Tanto que na parada técnica o Diniz fala isso, né, cara, pro Corinthians ser um pouco mais veloz. Pô, tá apertado, vira o jogo, entendeu? Aproveita esse espaço. O Ricardinho também, se eu não me engano, comentarista, falou disso também. Pô, tá apertado ali, vira o jogo, porque o Matheusinho tá sozinho. E ali você pode criar uma jogada. Seja com o Kaique entrando, seja com o próprio Mateuzinho chutando, seja com o Yuri Alberto entrando, enfim, cara. Você tem muitas opções do que pode acontecer, ou até mesmo o Mateuzinho segurar um pouco a bola ali, voltar um pouco o jogo, recomeçar o toque, enfim, cara. Mas. E o outro problema, na minha visão, é em relação a chute a gol. Pra mim, o Corinthians fica tocando, 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 e pouco chuta a gol. Tudo bem, o Corinthians hoje enfrentou um time que tava só se defendendo o jogo todo, que era o time do Santa Fé, né, cara? Se defendeu bastante, tava difícil de achar algum momento ali, uma boa brecha pra chutar, mas acho que o Corinthians tem que ficar um pouco ligado nisso, tem que, tá ligado? Tem que tocar, tem que ter paciência e tudo mais, mas seja mais objetivo, chuta mais ao gol, arrisca de longe, tenta um chute fora da área, vai que, entendeu? Vai que. Então acho que o Corinthians tem que arriscar mais, cara. Mas de resto, mano, perfeito, gente. E aquele negócio, cara, é o que eu falo, tá? Cada jogador vai se dar bem com o técnico. E tá tudo certo. São táticas e táticas, entendeu? Rodrigo Garro com o Ramon Dias deu super certo. Com o Dorival não deu tanto assim. Agora com o Diniz já tá dando de novo. Por quê? Porque cada treinador tem a sua tática. E tá tudo bem. Mas eu falei isso pra vocês. Enquanto eu via, principalmente o Cross, que eu amo você, Cross. Um beijo pra você, mas eu discordo de você. Enquanto eu vi o Cross falando do Garro, falando muito mal do Garro, e outras pessoas na internet, comentaristas, falando muito mal do Garro. Ah, mas o Garro morreu, não é o mesmo Garro de antes. O Garro que não sei. Cara, eu falava, gente. O Galo tá jogando mal porque a tática do Dorival não ajuda ele. E eu sempre falei, cara, é só ver os números. Ver os números do Yuri, ver os números do Depay. Olha como os números deles caíram. Então todo mundo ofensivamente decaiu.
Porém, a tática do Dorival ajudava quem? Ajudava o Mateuzinho, ajudava o Matheus Bidu, ajudava mais os volantes, o próprio Matheus Pereira, ajudava o Gustavo Henrique, ajudava outros jogadores. Entendeu? A tática do Dorival era boa para outros jogadores, até para o próprio José Martinez, talvez, defensivamente, claro, defensivamente. Mas enfim, para outros jogadores não eram tão boas assim, entendeu? E é só você ver os números, cara. É só você ver as estatísticas individuais de cada jogador, como decaiu de um ano para o outro, entendeu? Sendo que em campo eles não iam tão mal assim para decair tanto. Entendeu? Então era por quê? Era porque a tática não estava ajudando eles. Porque o sistema ofensivo do Dorival era fraco. E essa que é a verdade. Entendeu? E essa que é a verdade. É só você ver. Enquanto o sistema defensivo do Dorival era melhor que o do Ramon, o sistema ofensivo do Ramon era melhor que o do Dorival. E é isso. Tá? E é isso. E o Corinthians parecia que não treinava com o Dorival. Agora já é outros 500. Agora parece que treina. Tá ligado? Você vê em campo o time fazendo várias jogadas ensaiadas, vários corta-luz. Hoje o time do Corinthians fez vários corta-luz bonitos que poderia ter saído alguma coisa a mais. Entendeu? Poderia ter saído alguma coisa a mais. Muitos chutes bloqueados também. O Corinthians conseguia chegar na área do Santa Fé, mas não conseguia finalizar o gol, né? Sempre parava em algum defensor. Inclusive, isso é uma coisa que o Corinthians pode até trabalhar um pouco para acontecer menos esses bloqueios, né? E acontecer mais chutes ao gol do que bloqueios. Mas enfim, o Corinthians estava conseguindo chegar muito por conta das movimentações, muito por conta das enfiadas, das infiltrações, né, cara? O Garro e o Yuri fazendo toda hora tabelinha. Cara, simplesmente o Garro agora com o Diniz é outro jogador. Por quê? Nossa, o Garro mudou do nada. Não é isso, tá ligado? É porque a tática ajuda o Garro. O Garro é um cara que flutua o campo todo agora, entendeu? E joga no último terço do campo. E outra, não joga de costa. Inclusive, eu tava vendo um vídeo do Kyle Walker falando sobre o Kevin De Bruyne. Que o De Bruyne nunca, ele dificilmente pegava a bola de costas. Nunca pegava a bola de costas. Por quê? Porque meias como o De Bruyne, como o próprio Neymar, como o Garro, eles têm a característica de enfiar a bola. Então eles têm que ver o jogo de frente, eles têm que ver o que está acontecendo lá na frente e não jogar de costa. Porque se jogar de costas é pior para eles. Eles não são esses caras de girar, entendeu? Então o De Bruyne nunca pega a bola girando, ele sempre pega a bola de frente. Por isso que o De Bruyne faz tanta enfiada de bola bonita. Por isso que o De Bruyne é, é, é é diferente, entendeu? Porque ele joga de frente. E o Garro tem a mesma característica do Kevin De Bruyne. Tem que jogar de frente, não é de costa. Ele não pode pegar essa bola de costa. Não tem que ser o cara que gira com a bola. O cara que gira com a bola tem que ser o Breno Midon, tem que ser o André, tem que ser o próprio Ranieri, tem que ser o Kaique, que no caso lá no City era o Phil Foden. Né? Hoje eu não sei como tá, porque eu não assisto mais futebol europeu. Tá? Então, Rodrigo Garro, cara, esse cara que pega a bola de frente. E é isso que tá acontecendo. Você vê toda hora o Garro se movimentando em campo, ele pega a bola no meio, daqui a pouco ele tá na ponta direita, daqui a pouco ele tá na ponta esquerda. O Garro todo momento ele flutua no campo. E é isso. E é isso. E dificilmente você vai ver o Garro voltando. E dificilmente você vai ver o Garro pegando a bola lá atrás. Porque ele não tem que esses caras de pegar a bola lá atrás. Esses meias criativos, camisas 10, não tem que ficar pegando a bola lá atrás. Quem tem que ser com a bola lá atrás é o André, é o Breno Bidon, é o Matheus Pereira que tá no banco. São esses caras. Não o Garro. Não o Garro. Não o Lingard, não o Zaccaria Labiade. Então assim, você tem que se inscrever no canal, deixar o seu like, porque o que eu falo aqui vocês têm que ouvir. Eu sou muito criticado por tudo que eu falo no TikTok, qualquer coisa que eu falo, o povo já critica, mas é isso, cara. É isso. Vocês têm que ouvir a verdade. O Garro não estava jogando mal porque ele queria. Quando é um time inteiro que tá jogando mal, não é culpa de um jogador. É culpa do treinador. Na maioria dos casos. Na maioria dos casos. Você via todo mundo do Corinthians jogando mal. A culpa era de um cara. Sério que vocês iam colocar a culpa no Garro? Claro que não, cara. Você viu o Garro jogando mal, você via o Yuri jogando mal, você via Kaique jogando mal, você via Dieguinho, Vitinho, quem entrava jogava mal. Pouco importa. Alguns jogadores se destacavam. Alguns. Mas a maioria jogava mal. Então a culpa não é individual, a culpa é coletiva. A culpa era coletiva. Entendeu? E eu acertei nisso. O tempo me inocentou. Mas enfim, cara, tudo isso pra dizer que o Corinthians tá jogando muito bem. No segundo tempo já aconteceu coisa diferente. O Corinthians conseguiu tocar mais a bola. Tudo bem, cara. Achou o gol. Conseguiu tocar.
Tocar não, falei tocar, né? Conseguiu chutar um pouco mais a bola, achou um gol de bola parada, e aí foi onde o Santa Fé teve que se abrir, né, cara? Aí o Corinthians começou a conseguir chegar mais, a chutar mais no gol, tanto que teve 17 finalizações e 10 chutes ao gol, né, cara? Mas por conta que fez o primeiro gol. E assim, gente, uma coisa que eu quero destacar, inclusive, que de novo, o que eu espero do Diniz, primeiro, que ele tenha o seu mental não, como que é a palavra que eu uso, cara? Temperamento. Que ele tenha um temperamento melhor. E a segunda coisa que eu quero do Diniz é que ele seja mais objetivo, velho. Só isso, tá ligado? Que ele vá mais em direção ao gol, que ele tente mais ir pro gol, tá? E que ele pare de ficar tocando a bola na defesa. E isso aconteceu. Tudo bem, a gente tá só no terceiro jogo. Mas, cara, o Gabriel Paulista, o Gustavo Henrique e outros jogadores não estavam brincando de tocar a bola na defesa. A bola pingava lá na frente deles, chutão, chutão, chutão. E tá tudo certo, porque ali não tem que brincar. Ali não é lugar de ficar tocando bola. Ali tem que ser chutão. Então, é mais um elogio que eu queria dizer aqui pro Diniz, mais um elogio também pros defensores do Corinthians, que não ficou brincando. Agora, se fosse lá no Fluminense, o Felipe Melo ia botar a bola no chão e ia sair jogando, tá? E ia sair jogando barra, né? Porque ia ficar tocando lá atrás, tocando, 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 sofrendo um perigo danado, até ver se consegue ir pra frente, né? Aí é isso. Mas enfim, então, mais um elogio pro Diniz, não ficou brincando na defesa. Lugares de tocar a bola é lá na frente, na defesa não. Parabéns pra você, Diniz, foi muito bem. O Corinthians deu vários chutão hoje e tá mais que certo, cara. Lá perto da área não é brincadeira, lá é chutão, tá? Então, Diniz, tá de parabéns nesse ponto também. Mas enfim, gente, cara, eu falava de mais alguma coisa e eu esqueci agora, velho. Mas enfim, lembrei. Cara, tudo bem. Hoje a gente pegou um time que só se defendeu e tudo mais. E realmente, o Corinthians tem que ter essa arma em bola parada. O Corinthians tem bons cobradores, Depay, Garro, tem ótimos cobradores para falar a real. E ótimos jogadores que também podem receber essa bola de seus cobradores. Como Ranieri, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista. E ainda mais com tática, ainda mais com jogada ensaiada, fica melhor ainda. Então, assim, o Corinthians tem que ter essa arma, claro que tem, mas não pode depender somente disso. O Corinthians também tem que jogar bola, tem que chutar o gol. Então, cara, nos próximos jogos eu peço a você, Diniz, bota os caras pra chutar de longe, chuta mais de fora, arrisca o chute de fora, arrisca o chute de longe, arrisca o chute de fora da área, entendeu? Tenta. Hoje o Corinthians arriscou muito pouco chute de fora da área. Todos os chutes, que eu me lembro, pelo menos do Corinthians, foi dentro da área. Entendeu? Eu não lembro de um fora da área, pelo menos. Talvez do Kaique, inclusive do menino Kaique. Só que ele fez a jogada igualzinha lá da Copinha. Por pouco que ele não faz um gol, inclusive. Moleque, nota 1000 também, o Kaique. Enfim, mas chute mais de fora da área, chute mais essa bola. Não fique só no toque, 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 toque. Claro, o toque é muito importante. As tabelas são muito importantes para você conseguir infiltrar na defesa, para você conseguir abrir um espaço. Claro que é importante. Claro que aí tem que ter. Mas não fica só no toque. Arrisca, chuta de fora, tenta. Entendeu? Tenta. Então eu acho que eles têm que tentar mais isso, tá? E claro, que se o jogo estiver muito apertado, você tem uma arma muito forte, que é a bola parada. Então o Corinthians tem que ter essas duas armas, tá? Qualquer time tem que ter, claro. Né? Mas o Corinthians não pode depender somente de um e também não pode depender do outro, entendeu? Tem que ser meio que uma junção. E hoje o Corinthians tava com dificuldade para chegar, claramente porque o time só se defendia. Então a bola parada foi o segredo e foi muito, muito bem. Enfim, rapaziada. Não tem muito o que dizer, o Corinthians está de parabéns, tá? Dominou o jogo de cabo a rabo. E é isso, cara. Só queria falar mais uma coisa aqui em relação ao Depay, né, cara? Porque parece que o Corinthians acabou errando no seu tratamento. Pelo que eu entendi que o Marco Belo falou da Transamérica, parece que o Corinthians passou um exercício na hora errada, que não tinha que ter passado, e isso agravou um pouco a lesão do Depay, tá? Então, assim, os médicos do Corinthians erraram. E também, outra coisa, parece que o Depay, velho, não estava gostando nem um pouco dos preparadores físicos do Dorival. E outra coisa que eu já tinha falado também, cara, que a preparação do Corinthians era muito ruim. Eu sempre, assim, antes do Ramon Dias, eu já achava a preparação física do Corinthians horrorosa. Aí chega o Ramon, a preparação física melhora, melhora. Aí chega o Dorival. E com o Dorival, o time do Corinthians parecia um bando de morto, né, cara? Um time que não se movimentava, um time dentro de campo, dava pra ver que tinha problema físico. E aí, pra completar, muitos jogadores se lesionando. A mesma coisa que aconteceu no São Paulo em 2023. Então, qual poderia ser o problema? Os preparadores físicos do Dorival.
Ou será que não? A gente viu o Dorival sofrendo muito com lesão no ano passado, né? O Yuri Alberto perdeu alguns jogos, o Garro, o Depay agora, né? O Matheus Pereira também, se eu não me engano, se lesionou bastante também. José Martinez, se eu não me engano, também. Enfim, cara, mas você via os jogadores do Corinthians se lesionando muito, como os do São Paulo em 2023 também se lesionavam muito. Quer dizer, até hoje se lesiona demais. Mas o Depay não queria, não estava gostando dos preparadores físicos do Corinthians. E ele chamou o Diego Pereira. Vixe, agora esqueci o nome dele. Mas o antigo preparador, acho que é Diego Pereira, o antigo preparador do Corinthians, o preparador do Ramon Dias, cara, que é o nome dele é Diego, né? O Depay chamou ele pra vir ser preparador físico do Corinthians. O Depay, não foi o Corinthians que chamou, foi o Depay, entendeu? Ou seja, aí você tem dois pontos. Primeiro, um jogador não pode chamar alguém de fora pra fazer alguma coisa no clube, né? Tem que ser o clube que tem que chamar. Se o Depay falou com com o presidente, falou com o pessoal lá do clube, lá de dentro, beleza. Beleza, agora se não falou, é estranho, mas eu acho que deve ter falado, deve ter perguntado, ó. Deve ter falado, ó, não tô dos preparadores físicos aqui, pô, não daria pra chamar o Diego, entendeu? Aí eu acho que foi isso que aconteceu, né? O Depay deve ter perguntado antes pra diretoria. Só que aí o Diego falou, né, que deu a palavra pro Internacional, acabou não vindo pro Corinthians, infelizmente, porque é um bom preparador físico ele. Mas enfim. Então, assim, uma polêmica aí, né, cara, do Depay não gostando dos preparadores físicos do Dorival, né? E realmente, né, dava pra ver, era nítido dentro de campo e também o tanto de lesão que tava tendo, né, rapaziada? Mas enfim, cara, agora são outros preparadores físicos. O Diniz, não me lembro de muitos problemas com lesão que ele teve nos seus outros times, mas dá pra ver que todos os times do Diniz é um time que se movimenta muito. Então, a preparação física do Vasco, do Cruzeiro, do Fluminense, com certeza era muito boa, né, cara? Então, assim, acho que agora a gente tá em boas mãos novamente, rapaziada. Mas enfim, cara, Diniz tá de parabéns. Cara, parece que mudou algumas coisas e é o que eu espero dele, que ele mude essas pequenas coisas, porque se ele mudar, vai conseguir ser um dos melhores técnicos do Brasil, sem dúvidas. Bom, vamos para notas, rapaziada. Primeiramente, Hugo Souza, nota 8, cara. Não fez muita coisa no jogo, graças ao bom Deus, né? Principalmente por conta da linha defensiva do Corinthians, porque pode ver, cara, o Corinthians agora tá se defendendo bem mais compacto do que era antes. O Yuri tá participando muito mais dos momentos defensivos do Corinthians do que com o Dorival. Com o Dorival ele ficava mais ali perto dos zagueiros e tudo mais. Agora não, agora ele fecha a linha junto com o Rodrigo Garro. Quando tem que subir, os dois sobem juntos, né, cara? Provavelmente com o Depay eu espero que seja a mesma coisa, né? Mas vamos ver como que vai ser com o Depay, porque eu acho que o Depay não gosta muito de marcar também. Então vamos ver como que vai ser com o Depay. Mas a gente viu o Yuri voltando muito para defender e eu gosto disso, tá? Corinthians bem fechadinho, bem compacto. O Santa Fé também não teve muito espaço, somente em contra-ataque ali conseguiu achar alguma coisinha e numa falha defensiva ali que teve o chute do Rodalega e somente isso também. Então o Hugo Souza sofreu pouco no jogo de hoje, nota 8 pro Hugo Souza. Mateuzinho, nota 8 também pro Mateuzinho, jogou bem, não comprometeu. Agora, Gustavo Henrique, velho, é um gentleman. Nota 10 pra ele, fez um belo gol, participou dos dois gols, ainda fez assistência. Nas jogadas de bola parada, tava muito bem, né, cara? Ele é lento, esse que é mais engraçado, mas, cara, ele se movimentando na área. Mano, o cara é diferente, velho. O cara é diferente. O Gustavo Henrique é muito bom. Ele é lento pra caceta, velho. Mas defensivamente também o cara não deixa a desejar em nenhuma bola, velho. Ele tá em todas, em todas, em todas. Então o Gustavo Henrique nota 10 pra ele. Nota 8 pro Gabriel Paulista. Senti o Gabriel Paulista um pouco inseguro. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu senti. Bidu nota 8 também, bom jogo do Bidu. Ranieri, mesma coisa, Ranieri, cara, é um cara assim, sensacional. Se entrega, raçudo, no ataque, na defesa, puta que lá merda, que jogo do Ranieri, jogou muita, muita bola o Ranieri. E é o que eu falo, cara, é um cara hoje muito importante pro time do Corinthians, né, cara? Inclusive, quem sofre com isso talvez seja até o. Apesar que o Matheus Pereira eu considero ele como segundo volante. Mas pro Matheus Pereira, talvez seja até um pouco difícil ele entrar nesse time do Diniz, né, cara? Porque ele é aquele cara de saída de bola, né? O Corinthians tem esses caras no elenco, claro. O André e o Bidon são esses caras. Mas o Matheus Pereira,
é um cara mais que fica mais paradão, então ele vai virar o jogo aqui, vai virar o jogo lá, vai buscar uma infiltração, uma enfiada de bola pro Garro, talvez pro Yuri. Então, assim, talvez o Matheus Pereira tenha que ter um pouco de dificuldade para entrar nesse time do Diniz. Não é uma coisa impossível, tá? Mas acho que ele vai ter um pouco de dificuldade para entrar nesse time do Diniz, tanto que não me lembro dele jogando com o Diniz até o momento. Mas enfim, vamos ver como que o Matheus Pereira reage aí, cara. Porque você vê. O time do Corinthians é um time de muita movimentação. Ranieri se movimentando toda hora lá pro ataque. Toda hora correndo em direção ao ataque. E é isso que é o legal, cara. Todos os jogadores se movimentando. Não somente os da frente. É os do meio, da frente, da lateral, da zaga. Todo mundo. Então, isso é muito legal. E o Ranieri se entrega demais. Apesar de não ter tanta qualidade com a bola no pé, é um cara que, cara, se entrega e realmente jogou muita bola hoje. Bidon, nota 8 também pro Bidon. André, nota 8 também. E pra mim, Garro, nota 10. Jogou muito Garro, esteve em todos os momentos, em todos os lados do campo. Cara, joga demais o Garro. E nas bolas paradas, não deixou a desejar em nenhum momento. Kaique, nota 8. Nota 8 não, nota 9 pro Kaique. Eu sempre falei desse moleque. É um moleque que tem coragem, um moleque que vai pra frente. Erra pra caceta. Por quê? Porque tenta. E tá mais que certo, tem que tentar mesmo. Não tem que fazer só jogadinha segura, não. Vai pro drible, vai pra cima, e vai errar. Vai acertar menos do que errar, vai errar muito mais, tenho certeza, mas tem que ir pra cima, não pode desistir, entendeu? E se errar, cabeça erguida, bola pra frente, entendeu? E quase fez um belo gol hoje, conseguiu cortar ali pro meio, chutar Kaique muito bem, cara, muito bem, é um jogador que eu gosto demais. E eu só quero ver quando Caio César chegar, gente. Só quero ver quando Caio César chegar. Essa é a minha curiosidade, porque assim, hoje, o único cara que o Corinthians tem pra fazer uma jogada individual é o Kaique, né, cara? É o Kaique. Pô, o Corinthians tem muitos jogadores bons coletivamente, mas pra tentar um drible, pra tentar alguma coisa, é o Kaique, entendeu? E eu quero ver quando o Caio César chegar, porque o Caio César é uma prateleira acima, né? O Caio César, pra mim, velho, ele é muito bom. Ele é muito bom. Então, assim, o Caio César é uma prateleira acima. É tipo o Alan, pro Palmeiras, tá ligado? O Alan é o único jogador ali do Palmeiras que vai desequilibrar. Que, cara, se o jogo tiver apertado, vai tentar um drible, vai tentar uma jogada individual ali, pode criar alguma coisa. E o Kaique hoje é esse cara, mas ele é muito novo ainda, né? Tá começando a dar os seus primeiros passos agora. Já o Caio César, tá ligado? É uma prateleira acima. Enfim, mas eu quero muito ver essa dupla Kaique e Caio César daqui pra frente. Yuri, nota 8 também pro nosso querido Yuri Alberto. Você gostou da partida? O que você achou hoje do jogo contra o Santa Fé? Corinthians líder do seu grupo, né, cara, com 6 pontos. Não sei se o Penharol vai jogar hoje, se vai jogar amanhã, acho que vai jogar amanhã, né? Muito provavelmente o Penharol vai jogar amanhã, mas é isso. Um beijo pra todo mundo, deixa seu like, se inscreva no canal, deixa aqui nos comentários o que você achou desse jogo. Tô fazendo esse episódio na raça porque eu estou resfriado. Tamo junto.